Bom, gente, agora vamos ficar com o cara aqui. Cada livro que ele lança é um livro a mais para as pessoas me confundirem com ele e um livro a mais para eu assinar. Eu sou o Flávio Silveira, mas agora eu deixo com vocês o Flávio Lisboa. Alô, câmbio. Boa tarde. Muito bom estar aqui. Quero agradecer ao Flávio Silveira, Matheus Gontijo pelo convite. Uma grande honra poder estar aqui no evento PHP em Curitiba. É uma grande honra poder estar participando da comunidade PHP. É uma coisa que me deixa bastante feliz. Ao longo de vários anos tem me dado bastante satisfação. Então, só para tentar resumir, para não perder tempo aqui, eu sou o Flávio Lisboa, eu sou bacharel em ciência da computação, eu sou analista do SERPRO, trabalho aqui em Curitiba. Eu tenho 7 livros lançados sobre PHP, o último é do PHP ao Zend Framework, pela Casa do Código. Meu site é esse aqui, tá? Vocês podem obter mais informações sobre o meu trabalho. Bem, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu me defrontei alguns anos atrás, que acabou até me fazendo tomar uma decisão meio brusca, talvez na época, mas hoje eu agradeço por essa decisão, porque eu tomei o caminho certo aqui. Mas eu não sei se vocês já viram aquela história da reunião, que tem equipes que estão discutindo algum assunto. Isso é um meme na internet, tá? Tem uma equipe discutindo algum assunto, e aí o chefe pega, faz alguma pergunta, cada um dá a sua opinião, e aí cada pessoa fala a sua sugestão, né? Então, por exemplo, vamos tomar um desses memes aí, né? A Warner Bros. Vai planejar um filme, né, de algum personagem, né? Aí pergunta, vamos pensar em algum filme novo para produzir, né? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Aí um cara fala, vamos fazer um do Superman. Aí o outro, um do Batman, né? Aí tem um cara que pega e fala assim, né, vamos fazer um do Aquaman, né? Que agora não é piada, é verdade, é sério. Vai ter um filme do Aquaman, né? Aí alguém pega e fala alguma coisa, por que a gente não pega e para de fazer esses filmes e faz alguma coisa diferente? Aí o cara é lançado pela janela, né? Então, geralmente, eu sou o cara que é jogado pela janela, porque eu tenho o péssimo hábito de falar a verdade, né? Bem, durante algum tempo, eu comecei a trabalhar com aprendiz, até tem um aprendiz meu aqui, assistindo a palestra, né? E eu trabalhei quase uns 8 anos, continuo trabalhando com treinamento, né, de desenvolvedores. E eu tenho percebido uma coisa muito grave na formação em geral, né? Em geral, as pessoas não pensam, é o primeiro problema, né? Então, eu tenho visto com certa preocupação uma formação de um exército de copiadores de código, né? Então, pessoal que sabe muito bem copiar e colar. Aliás, não sabe muito bem. Copia e cola, inclusive, o código errado, né? Copia até os comentários, o nome do cara que fez o código originalmente, né? Até para copiar e colar tem que pensar um pouco, né? E nem isso está acontecendo. É preocupante. Então, eu resolvi trazer um assunto um pouco mais sobre solução de problemas em PHP. E até para tentar desmistificar um pouco a linguagem, né? Hoje a linguagem está muito mais amadurecida, está muito mais conhecida, né? O estereótipo do PHP do sobrinho, ele está desaparecendo, mas ainda não sumiu. Então, ainda há algum preconceito com relação ao PHP, né? Como o PHP não serve para fazer não sei o quê, sendo que nem o não sei o que a pessoa define. Então, o PHP serve para implementar algoritmos genéticos. Mas preciso falar sobre o que é algoritmo genético. Então, bem, nós, na computação, nós não somos nada originais. Nós copiamos coisas dos outros, tá? Então, a nossa área de conhecimento é muito recente. Então, a gente pega coisas da engenharia, da aeronáutica, da medicina, da biologia. A biologia é uma vítima preferida de cópia da computação. Nós adoramos copiar coisas da biologia, né? Vírus de computador, por exemplo, né? É uma coisa, cara, que é uma analogia biológica. Então, em algum momento, né, da história, o trabalho do Charles Darwin sobre a evolução natural acabou também sendo copiado para a computação.
E aí que entram os algoritmos genéticos. Então, o que é um algoritmo genético? O algoritmo genético é um método computacional de busca. Utilizado para quê? Para, por aproximação estatística, encontrar soluções de problemas de otimização. Então, em algum momento da sua vida, você aprende a resolver equações, primeiro grau, segundo grau, se for para a faculdade, é para o terceiro grau, não, brincadeira. Mas aprende a encontrar o maldito zero da equação. Você não sabe para que você vai usar isso na vida. Porque depois você vai trabalhar fazendo cadastros e pensa, por que eu aprendi aquilo? Mas, na verdade, as equações elas são abstrações de problemas. Enquanto profissionais da área de exatas, a gente tem um privilégio bastante incomum, de conseguir resolver um problema sem saber qual ele é. Uma vez que você abstrai o problema, você coloca letras no lugar do que os elementos do problema representam, então não importa qual é o problema. Você consegue dar uma solução para ele ignorando completamente. Então a gente trabalha com o máximo da abstração. Bem, estatística, inclusive isso aqui é eu tive um problema sério com um professor de inteligência artificial, porque depois de algum tempo eu percebi que inteligência artificial é estatística. E estatística é enganação. Ou melhor, é uma forma de chutar melhor. Essa é a realidade. Então você tem alguns tipos de problemas que não existem algoritmos precisos para conseguir resolver. Não tem uma receita que você siga passo a passo e você chega numa resposta de forma rápida. Não há uma fórmula para isso. E aí que entra o algoritmo genético. O algoritmo genético, na verdade, é para você conseguir encontrar uma solução por tentativa e erro, mas tentando diminuir a quantidade de tentativas e de erros que você vai percorrer. Bem, deixa eu voltar aqui. Vamos na mão mesmo. Tá. Então, como é uma analogia, qual que é a ideia que a gente tentou roubar da biologia? Os seres vivos todos se reproduzem. Tá? Todos os organismos vivos se reproduzem. E tem uma coisa interessante, que o Darwin ele descobriu. Que os organismos evoluem a cada geração. Inclusive, é uma coisa que nós queremos. A gente pensa assim, que a próxima geração ela tem que ser melhor que a gente. Nenhum pai cria um filho para ser pior que ele. Ele quer que seja melhor. E a natureza ela é assim. Ela tenta aprimorar as espécies. As girafas, por exemplo, elas têm um histórico de evolução natural. Existem indícios de que elas não tinham o pescoço longo como tem hoje. Mas, ao longo do tempo, a partir do ambiente, elas foram evoluindo para conseguir se adaptar ao meio que elas viviam, para conseguir sobreviver, para conseguir alcançar a copa das árvores e comer. Aquelas que não conseguiam alcançar a copa das árvores, morriam, porque não conseguiam comer. E aí ficavam aquelas mais bem adaptadas, não as mais fortes, as mais bem adaptadas. E assim é com todos os organismos vivos. Nós, seres humanos, nós fazemos parte de uma evolução a partir de uma grande série de hominídeos que desapareceram. Aqueles que não conseguiram se adaptar ao ambiente, morreram. E os que ficaram aqui foram os que conseguiram se adaptar. Então, essa ideia aqui foi apropriada para a solução de problemas. Eu quero gerar indivíduos melhores para a próxima geração. Aí que entra o algoritmo genético. Não sei se vocês... Bem, agora já... A primeira geração dos X-Men no cinema está se aposentando quase, Mas tem uma frase que ficou, para mim, bem marcada do filme dos X-Men,
que o professor Xavier fala, né? Que a mutação é a chave para a nossa evolução. Ele fala, foi assim que nós passamos de micro-organismos até a espécie que dominou o planeta. É um processo que leva milhares de anos, mas a cada período de tempo, a humanidade dá um salto. É isso que ele fala no primeiro filme, no início. E aí é que está a questão, né? Então, a evolução natural, ela não vai ocorrendo de forma linear. De vez em quando acontece um fenômeno, a mutação. Então o pessoal vai passando de geração, vai mudando algumas características gradualmente, e de repente aparecem uns caras diferentes. Alguns indivíduos com características diferentes. Essas características, elas podem fazer com que esse pessoal morra, porque não consegue se adaptar ao ambiente, ou que consiga sobrepujar os demais. Se eles conseguirem sobrepujar os demais, né, eles vão conseguir passar para a próxima geração. Então, a mutação é uma coisa aleatória. Na verdade, é uma tentativa da natureza de conseguir dar esse salto evolutivo. E a mutação também pode ser apropriada para computação. Então, dentro da solução de um problema computacional, a gente tem um negócio chamado função objetivo ou função de ajuste. O que é isso? Na verdade, é uma estrutura de decisão em que você cria uma condição para saber se, será que esses indivíduos, essa geração, ela atingiu a maturidade necessária? Porque, enquanto na natureza o processo ele continua indefinidamente, quando você vai resolver um problema computacional, ele tem um prazo para entregar. Na verdade, quando você vai usar um algoritmo genético, é porque existe um problema para ser resolvido, ele tem um prazo para ser entregue, você quer acelerar o prazo de entrega, né, acelerar a solução, e por isso você vai utilizar esse algoritmo genético. Mas eu tenho que saber, mas quando que eu descubro que a minha população, né, ela chegou na maturidade necessária? Aí é que entra o critério de parada, a função de ajuste ou função objetivo. Bem, tudo isso aqui, né, blá, 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 evolução natural, apropriação, analogia, mas e o código? Eu quero ver o código. Né? Então tá. Então vamos para a tela preta. Quer ver código? Então vamos para a tela preta ver o código aqui. Eu preparei um exemplo aqui que, aliás, vai matar 2 coelhos com uma só cajadada. O Jonathan falou sobre padrões de projeto, né? Também aqui, boas práticas. E aqui, dentro desse exemplo, eu vou acabar mencionando um padrão de projeto, só para dar um exemplo. Isso aqui é uma classe que implementa um algoritmo genético genérico. Tá? E aqui tem algumas características dentro desse código. Então, no algoritmo genético, eu tenho que definir um tamanho de população. Mas o que é a população? A população são as variáveis do meu problema. Tá? Esse fitness aqui é a função de ajuste. Que esse é o ponto que eu vou falar que ele vai abordar o padrão de projeto. Porque um problema que tem, inclusive isso aqui foi um problema que me incomodou quando eu aprendi isso aqui. Né? Que o professor com quem eu tive a aula de algoritmos genéticos, eu, na verdade, vi que ele fazia uma prática muito ruim de programação. Porque ele deixava a função objetivo implementada dentro do algoritmo, sendo que, para cada problema, a função objetivo muda. E, na verdade, isso não é, aquilo que muda tem que ficar desacoplado daquilo que não se altera. Quando você faz um programa, tem uma parte que ela tem pouca variabilidade e uma que pode mudar, essa parte que muda, ela tem que ficar desacoplada, né, para ser fácil de ser alterada, fácil de ser mantida. Bem, outro item aqui é o máximo de iterações. Bem, como isso aqui é um processo estatístico,
e que tem um pouco de aleatoriedade, eu tenho que colocar limites. Senão esse negócio aqui vai ficar rodando dias, semanas, meses, sei lá. Quando? Vai parar. Então tem que falar, tem que ter um limite de iterações. Tá? Bem, com esses parâmetros definidos, essa classe aqui recebe esses elementos, né? Esses elementos aqui vão pelo construtor. O fato de eu estar passando esses argumentos aqui para a classe, já também é uma boa prática. Né? Porque eu poderia pegar e implementar isso aqui dentro do próprio código. E isso aqui é uma coisa extremamente ruim de fazer. Você já colocar elementos que podem mudar dentro do seu código. Não, eles têm que ser injetados. Porque ao injetar, você pode alterar. Tudo que for informação que pode mudar, tem que ter a possibilidade de ser injetado externamente. Bem, ok. Eu vou diminuir um pouco aqui, porque o código está quebrando as linhas, vai ficar mais difícil de entender. Tá. Beleza. Então, esse código bastante simples aqui, ele é o ponto central dessa classe, em que esse execute aqui, que é um nome bem original, né? Isso aqui é o processo de evolução da população. Então, o que ele faz aqui? Primeiro, ele inicia uma geração nova. Né? Aqui ele está criando novos indivíduos. Tem um método aqui dessa classe que ele cria indivíduos. Então, aqui ele tá gerando a população para resolver esse problema. Tá. O que é a população vai ficar mais claro a seguir. Tá? Bem, a partir do momento que ele cria a população, depois ele começa a fazer iterações sobre essa população até o número limite de iterações que é possível. Né? O que ele tenta fazer aqui é o seguinte, aqui dentro ele vai tentar aplicar a função de ajuste, ou função de fitness, para saber se ele chegou na geração perfeita. Na verdade, aqui o algoritmo genético é uma tentativa abstrata de eu conseguir evoluir, né, uma população até a perfeição. Seria alguma coisa, se fosse partir para o mundo real, de transformar mortais em deuses. Então, essa aqui é a tentativa de criar os deuses. Então, existe um critério de parada aqui, que inclusive poderia até estar fora dessa classe, mas eu coloquei aqui. Então, nesse critério de parada, né, em que eu pego a função fitness e eu falo, o resultado do fitness tem que ser menor que 4. Esse é o meu critério de parada. E aqui eu sei que eu cheguei à melhor solução, eu interrompo o algoritmo, eu cheguei na minha melhor geração possível, segundo o meu critério. Tá? Bem, para ficar mais claro o que isso aqui faz, eu vou rodar esse algoritmo, depois eu volto aqui, né, nesse exemplo. Então, como é que funciona aqui? Eu vou executar essa classe. Na verdade, eu fiz uma coisa aqui que não é adequada. Oi? Ah, tá. Desculpa. Esqueci o microfone aqui. Tcharam. Eu vou rodar esse algoritmo genético aqui. Tá? Bem, essa aqui é a saída do algoritmo. Agora eu vou explicar para vocês com essa ilustração. Vocês estão percebendo aqui que isso aqui é uma equação, tá? É uma equação de terceiro grau. Então, na verdade, esse algoritmo aqui está tentando encontrar a solução para uma equação de terceiro grau. Né? O que essa equação de terceiro grau significa? Não tenho a mínima ideia. Né? Como eu falei, isso não importa. Porque nesse ponto aqui, eu recebi um problema que eu abstraí. E aí eu cheguei nessa equação. Tá? Ela está resolvendo algum problema, não sei qual que é. Mas não importa se é de terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo, 10º grau, milionésimo, eu tenho um problema que eu consigo expressar em um polinômio. E eu quero a resposta para ele. Então, eu tenho fórmula para resolver a equação do segundo grau, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. A partir daí já era. Tá? Segundo Abel e Gauss,
não tem fórmula para resolver equação acima do quarto grau. Então, aí como é que você resolve? Por tentativa e erro. Então, se tiver muito tempo, sem nada para fazer, você pode ficar tentando chutar, né, sozinho, mas o computador existe para isso, para chutar por você. Só que, assim, ele pode levar bastante tempo para chutar. Então, ele está tentando encontrar a melhor solução para essa equação, né? E aqui, ele foi tentando encontrar, até ele achar a melhor solução. Então, aqui, ó, a melhor solução para a equação, 0,6. E que interessante, ele chegou no zero mesmo, né? Olha, ele foi, na verdade, assim, fazendo várias tentativas até conseguir a solução que conseguisse resolver. Isso aqui, na verdade, nem sempre ocorre. Às vezes ele não consegue chegar na solução exata, ele chega na solução aproximada. Isso depende do critério de parada que você escolhe, né, da função objetivo, do número de interações. Essas coisas têm que ser ajustadas. Você faz várias tentativas, na verdade, de rodar o algoritmo até chegar numa solução que você ache apropriada, que tenha o melhor compromisso entre o que você precisa e a capacidade computacional que você dispõe. Mas o fato é que já existe pesquisa mostrando que, comparado com tentativas de força bruta, que é em sequência, eu vou chutando aleatoriamente, sem nenhum critério, o algoritmo genético consegue te dar a resposta, em alguns casos, muito mais rápido. Então, em vez de deixar o computador ligado por 3 semanas, você fica por 3 dias. Aqui foi bem rapidinho esse problema, porque ele só tem um terceiro grau aqui de solução. Se colocar um problema mais complexo, ele vai exigir mais e vai poder levar mais tempo. Mas você pode deixar a máquina ligada e depois voltar para ver a solução. Certo? Bem, aí eu volto aqui para o código. Então, isso é que essa classe faz. Tá? Eu vou mostrar aqui uns detalhes. Tá? O que acontece? Tem a questão da mutação. Eu vou gerando população. População aqui são números. Tá? O indivíduo, na verdade, é um número aleatório. Que eu pego aqui, eu crio um número aleatório aqui entre 0 e 100, tá? Multiplico aqui para poder fazer ele ficar inteiro. Mas aqui é o momento em que eu posso aprimorar a criação do meu indivíduo para tentar gerar uma população mais aproximada do que eu preciso. O crossover é a parte em que seria, vamos dizer assim, nós estamos simulando aqui a cópula, né, da geração. Né? Eu preciso, na verdade, cruzar o macho e fêmea nas minhas gerações para gerar indivíduos. Né? Então, essa aqui é a parte que eu estou tentando fazer essa reprodução. Então, a função de crossover é a função de reprodução. E eu tenho a função de mutação, porque eu tenho, assim, para tentar acelerar a busca pela melhor solução, eu crio uma função em que eu aleatoriamente dou uma alterada na formação do meu indivíduo. Né? Esses elementos aqui, né, todos eles são elementos que podem ser alvo de ajustes e que podem redundar em uma resposta mais rápida para o meu algoritmo genético. Tá? E aí, fora da minha classe, eu tenho a função de fitness, que é aqui, que eu injeto ela. Né? Eu instancio a classe de algoritmo genético e eu instancio a função de fitness. O que isso quer dizer? Que, esse aqui é o problema, que na verdade é a definição da equação do polinômio aqui, que eu posso mudar. Esse algoritmo aqui, ele é genérico. Desde que eu crie a função que tenha o problema que eu quero resolver, eu injeto nele, defino a quantidade, né, de indivíduos da população, o número de interações máximo, e ele executa. Isso aqui eu fiz utilizando um padrão de projeto, o padrão Strategy. Então, o padrão Strategy é um padrão em que o algoritmo que você vai usar no seu problema, ele vai mudar. Então, eu não coloco o meu algoritmo dentro da minha classe. Eu injeto ele por fora, porque daí eu deixo a classe intacta, ela não muda, o meu problema muda, e eu reaproveito ela. Tá? Então, você pode utilizar essa estratégia, por isso que o padrão é isso aqui, chama Strategy, para problemas em que você tem uma parte que varia muito pouco, mas em que o algoritmo tratado internamente, ele muda várias vezes.
É como imposto de renda, por exemplo. Né? Todo ano tem alguma coisinha que muda no imposto de renda. O algoritmo, né, tem alguns ajustes, mas o programa é o mesmo. Né? Então, para que mudar o programa inteiro? Muda só o algoritmo que faz a validação, que trata das faixas salariais, né? E injeta ele no mesmo programa. Não precisa mudar o programa inteiro. Né? Na verdade, não é uma versão nova de um programa. Né? É um programa que tem uma parte dele nova. Tá? Então, é isso aí. Né? Consegui acabar no tempo aqui. Né? Eu sou mal conhecido por megalomania em palestras. Então, eu geralmente sempre estouro o tempo. Né? A não ser na última PHP Day que eu terminei antes do tempo, e sobrou. Tá? Então, hoje eu consegui terminar no tempo correto. Então, é isso que eu queria passar para vocês, porque qual o objetivo aqui? De mostrar que você não precisa de nenhuma linguagem assim, complicada para fazer computação científica com PHP. O PHP serve para isso. Tá? Você pode implementar coisas extremamente complexas com PHP. PHP serve para fazer um monte de coisas, não só aplicação web, não só cadastro. Tá? É bastante simples, né? A partir da concisão que a linguagem te oferece, você é muito produtivo nesse tipo de problema. E combinando programação orientada a objetos com uso de padrões de projeto, você consegue resolver problemas extremamente complexos com poucas linhas de código. Esse arquivinho aqui, nossa, é muito simples, esse arquivo. E eu posso reaproveitar ele para vários problemas diferentes. Entendeu? Não preciso pegar e fazer vários programas diferentes. Eu consigo reaproveitá-lo. Isso aqui é o objetivo da programação orientada a objetos. Reutilizar código. Né? O pessoal, às vezes, não gosta de programação orientada a objetos porque acha que nossa, é muito complicado. Mas o objetivo não é complicar a programação. É evitar que você tenha problemas no futuro. É conseguir reaproveitar o que você fez hoje, amanhã, no mês que vem. Evitar que você tenha que ficar acordado à noite, passar madrugada, né, tomando Coca-Cola, comendo pizza. Né? Aproveitar o final de semana. É para isso que você tem que usar técnicas de programação, boas práticas e padrões, para conseguir resolver os problemas no tempo que você tem para fazê-los. Então, é isso aí. Obrigado. Perguntas? Cadê? Porra, galera. Opa, olha aí. Vontade. Vamos lá, então. Tá. Ó, só fazer um jabá aqui, ó, propaganda aqui. Dia 24 e 26 de outubro vai ter o Fórum de Tecnologia de Software Livre na UTFPR, evento também gratuito, como PHP Day. Né? Vão também estar alguns palestrantes daqui presentes lá, o André Cardoso, o Flávio Silveira, vai estar nos prestigiando. Então, só falta você, né? Convido vocês a participarem de palestras sobre os mais variados temas sobre software livre e aberto. Estão convidados aí. Tem uma pergunta aqui, Flávio. Opa, manda aí. Alô, parabéns pela palestra. É um assunto interessante, geralmente a gente vê na academia, mas é legal trazer esse tipo de coisa para mais perto do programador, principalmente com PHP, que é uma linguagem que a gente gosta. Você chegou a fazer algum teste de estresse, algum teste de desempenho com essa tua implementação em PHP em relação a uma outra implementação de algoritmo genético, por exemplo, Python? Você chegou a ver alguma diferença? O que você pode dizer sobre isso? Obrigado. Não cheguei a fazer comparação, né? Na verdade, até um dos motivos de fazer o algoritmo genético em PHP foi de me ver incomodado de ver implementado em Python, né? Não que eu não goste, eu gosto de Python, né? Assim, é minha segunda linguagem de programação favorita, né? Mas, assim como também raspagem de dados, né? O pessoal tem curso em Python, eu fiz o curso de raspagem de dados em PHP, né? Mas eu não tive, na verdade, vontade, nem curiosidade de fazer comparação, né? Não tenho esses dados, não. Mais alguma pergunta, rapidinho? Lá em cima. Oi, Flávio, tudo bom? Opa. Eu vi que você fez todas as suas classes ali, chamando, tem umas dependências, modular, tudo aquilo que está diferente, ele é chamado lá
na classe do algoritmo genético, né? Queria saber assim, se você tem alguma técnica para fazer a modelagem de diferentes tipos de problema, né? Você fez uma modelagem aí para problema de equação, né? Mas, por exemplo, se você tiver um problema de caminho mínimo ali, você tem que fazer uma outra modelagem, né? Como é que você vai injetar esse cara lá dentro do algoritmo genético? Ah, tá. Ali a classe de algoritmo, ela tem mais algumas coisas para ser aprimorada, né? Por exemplo, o critério de parada, ele está dentro da classe, aquilo é uma parte que também teria que ser removida, mas é completamente possível de ser feito. Na verdade, a ideia é deixar dentro da classe só aquilo que é completamente geral, né? E aí todos os outros elementos serem variáveis. O PHP ele tem algumas vantagens com relação a essas partes variáveis, que são características da linguagem. Por exemplo, você pode em PHP usar uma variável, né, como o nome de uma função. Eu posso pegar, assim, passar para uma variável o nome de uma função e executar essa variável como se fosse função. Então, é uma forma de injeção que você pode fazer, né? As próprias funções anônimas, o closures, né, você pode utilizar elas para fazer injeção de pedaços de código, né? Talvez no momento de maior dificuldade de injetar alguma coisa, sem ser por argumento, né, você possa usar uma trait, que é uma característica recente do PHP. Né? A classe faz referência a uma trait, que é um bloco de código, né? Então, só que está fora da classe. Então, uma vez que você, assim, pensando na parte física, sistema de arquivos, eu tenho a classe, ela faz referência a uma trait, que é um bloco de código, que seria a parte que eu quero tentar manter fora, né? Eu coloco no outro arquivo a trait, eu pego e implemento a modelagem do meu problema nessa trait e eu uso ela. Então, para a classe, a trait é como se fosse parte dela, mas eu consegui separar em 2 arquivos. Então, aí seria, se eu tiver dificuldade em conseguir na modelagem de separar o código mesmo em função, né, eu consigo colocar ela em trait. E aí dá certo. Mais legal, galera. Questão? Mais palmas aí para o Flávio novamente. Obrigado. Obrigado, Flávio. Então, você vai usar slide? Bom, galera, vamos em frente aqui. Vamos ficar agora com o Gilmar. Mais conteúdo aí para vocês, mais uma palestrinha. A gente volta no final com as perguntas. Olá, galera. Sou o Gilmar Pupo. Vou pedir para você ficar de pé, exceto quem está com o notebook no colo aí. Faz favor. Esse horário, não sei para você, mas é aquele horário que eu tenho mais sono. Então aproveita e acorda o seu colega aí do lado, fala o nome de 2 objetos, 2 classes PHP SPL. Fala aí rapidinho. Cuidado que se você não falar, de repente a gente vai descobrir que você é um cara de Java infiltrado aqui, hein? Obrigado, Flávio. Falaram? Quem não sabe o que é SPL aqui? Então fica a dica aí de coisa para você correr atrás. Isso aí tem que saber, tá? Programador PHP tem que saber o que é SPL. Antes de começar a falar sobre persistência em servidores Jackrabbit, deixa eu me apresentar. Eu tenho o domínio gpupo.com, onde eu coloco várias coisas que eu gosto. Tem um livro de aventura muito legal, que de repente você pode gostar de ler. Gosto muito de artes marciais, sou estudante e professor de arte marcial, e faço parte de um grupo de atletas na PIB Curitiba, que eu convido vocês a conhecer. Se você já é o bichão aí de PHP, de repente você vai ser o bichão no tatame aí junto comigo. Tem um monte de cara forte aqui que, ó, eu estou gareando para um time legal. Fala comigo depois.
Gosto muito de projetos open source. Eu acho que isso é a maravilha do PHP. Hoje a gente tem várias linguagens que estão voltadas para o open source, mas o PHP nasceu assim. E eu acho assim, a comunidade mais legal para você programar é o PHP, em função do quanto de coisa open source a gente já criou nesse tempo todo. E eu faço muito esforço para produzir open source. Depois eu vou falar de alguns. E trabalho hoje numa startup voltada para a mobilidade, chamada novovarejo.com. Tenho ali um site para você visitar, se você ainda não está colocado no mercado ou quer trabalhar na minha equipe. Eu tenho uma cadeira vaga hoje, tá? Tenho aqui 2 membros da minha equipe, o Adão e o Bruno. Levanta a mão aí, Adão e Bruno, vocês podem perguntar para eles como é trabalhar comigo e, de repente, a gente pode trabalhar juntos. Pode sentar, obrigado. Quem já trabalhou com repositório de conteúdo aí a mão? Uma mão. Então vamos começar a pensar o que é um repositório de conteúdo. Quando você entrou na escola, você tinha um caderno. E nesse caderno você escrevia coisas dentro dele. Então, aquele teu caderno foi o primeiro repositório de conteúdo com o qual você já trabalhou. Então, acredito que todos trabalharam já assim. Conforme a nossa sociedade foi evoluindo, nós criamos vários repositórios de conteúdo, várias bibliotecas, vários lugares que guardavam CDs, principalmente dos anos 80, que tem a melhor música de todos os tempos. E, dependendo o tipo do repositório de conteúdo, virava uma bagunça. Então, nós temos muitos tipos de repositório de conteúdo, só que alguns são melhores de administrar que outros. Vocês já viram que eu estou me batendo com essa ferramenta aqui? Aí. Atualmente, ou digamos um pouco mais para trás, aí uma década atrás, a gente começou a gravar muita coisa nas nossas aplicações em file system. Tá? Então a gente tinha lá um servidor master, guardava muita coisa dentro daquele file system, fazia backup, de repente fazia uma réplica para outro servidor, para desafogar um pouco. Mas, basicamente, a gente tinha uma gravação centralizada de conteúdo no file system. E hoje, a solução mais moderna que nós temos hoje, claro que não é uma bala de prata, não funciona para todo mundo, mas é muito boa, é usar virtualização em container. E com a virtualização em containers, nós temos um aumento muito grande dos file systems virtuais gerados por isso, que são os volumes. Pensa que, se você tem a tua aplicação aí do Instagram, já tirou uma foto no evento aqui, botou no Instagram hoje? Se não fez, faça isso. Quando você mandar essa foto para o servidor do Instagram, ele vai ter que pegar uma instância da aplicação que o master não saberá qual instância vai ter que processar essa imagem e guardá-la em um repositório. Possivelmente, esse repositório vai se autorreplicar, essa imagem vai ser copiada para servidores principais e replicadas para secundários. Então, nós temos um problema com o advento dos containers, que é lidar com essa parte da gravação. Nós já temos feito isso em vários tipos de serviço. Então, quando nós delegamos o serviço de memória a um servidor de Memcache, nós já estamos fazendo isso. Quando nós pegamos e indexamos num Elasticsearch, nós também estamos fazendo isso. Então, o que eu trouxe para vocês, para a gente conversar a respeito de uma possibilidade de engenharia para resolver esse caso, para você guardar, principalmente imagens, né?
quase todas as aplicações vão fazer um upload de imagem, vão fazer um upload de arquivo. Então, é uma solução para você resolver esse tipo de coisa. Dá para resolver de várias maneiras. Você pode fazer, desde uma integração com o serviço de SFTP, de FTP, um mapeamento NFS, ou você poderia simplesmente usar uma solução bem popular, que é falar assim, não, então eu vou gravar tudo num S3 Bucket. Certo? Funciona. Claro que funciona. A diferença do que eu trago aqui para você analisar hoje é que essa solução que eu vou mostrar para você é implementada em cima de um padrão, que você vai poder escolher alguns fornecedores para esse tipo de serviço, e não simplesmente integrar com um fornecedor único, como seria no caso de um S3. Aí. Então, a gente tem algumas regras para trabalhar com containers que devem ser respeitadas em função das boas práticas, e uma delas é descartabilidade. Nós temos que ter containers que possam morrer a qualquer momento e eu poder levantar ele de novo e continuar funcionando, e se eu precisar de 30 containers que façam a mesma coisa, eles têm que continuar funcionando. Deixa eu ver minha cola aqui, se eu estou esquecendo alguma coisa. Esse conteúdo ele precisa ser transacionado de uma maneira coerente entre as réplicas. Tá? Então, as réplicas têm que ter informações para poder não gerar duplicidade, não gerar falha de transação. E os containers eles precisam colaborar. Se um container faz um upload, ele tem que fazer a parte dele do trabalho sem interferir nos demais. Sem disputa por file system, por fluxo de gravação. PHP-CR, alguém já ouviu falar em PHP-CR? O CR, conteúdo, repositório. Tá? Quem trabalha com Symfony já ouviu, há alguns anos o Symfony trouxe isso como proposta. Na época que veio, para mim não fez muito sentido, porque eu não estava trabalhando com containers, e quando o container veio, fez todo sentido, resolve várias situações. Então, a solução, usando o PHP-CR, juntamente com um servidor de repositório Jackrabbit, funciona da seguinte maneira nesse gráfico. Vamos ver aqui. Então, nós temos a nossa aplicação que implementará o trabalho de gravação nesse nível. Vai utilizar algumas bibliotecas para chegar até o servidor de conteúdo, que tem sua estrutura lá preparada. Toda essa caixa aqui, você pode trocar. Então, você não precisa necessariamente integrar com o Jackrabbit. Jackrabbit é uma solução feita pela Fundação Apache, que roda em cima de um Tomcat, que você pode falar assim, não quero um outro serviço, de repente vai sair um produto da Amazon que oferece a mesma coisa, você simplesmente vai chavear o endpoint da tua aplicação. Algumas vantagens dessa estrutura é que você considera cada coisa que você vai guardar como um objeto. Então, você utiliza o Doctrine ODM pensando muito parecido. Você já conhece, já trabalha com o Doctrine em base relacional? Todo mundo já conhece? Então, você vai trabalhar praticamente igual. Então, você vai trazer, você vai fazer uma leitura do arquivo, o próprio Doctrine ODM ele já tem ferramentas que ele captura todos os metadados daquele tipo de arquivo, prepara, você trabalha exatamente como um objeto, vai mandar persistir. Você tem ferramentas de transação, você pode falar, não, eu quero que tente gravar esses arquivos aqui, se não der, faça rollback, e eu posso tomar decisões em cima disso. Você pode, inclusive, incluir metadados. Então, vamos imaginar assim, um exemplo bem bobo, eu não faria isso, mas dá para a gente ter uma ideia. Eu poderia fazer uma galeria de imagens, onde a legenda da imagem eu gravo junto com a própria imagem dentro do repositório de dados. Então, eu teria todo
uma galeria simples, por exemplo, poderia fazer uma tag em cima da imagem, mais uma legenda, e na hora de exibir essa imagem, claro que eu teria que ter duas requisições, uma para exibir a legenda, outra para exibir a própria imagem, mas eu guardaria junto. Então, você poderia pensar mais ou menos assim com uma base semelhante a MongoDB, alguma coisa assim, tá? Mas não é para você substituir aplicações desse tipo, banco de dados desse tipo. Do lado, isso tudo que eu falei do lado PHP, tá? Pensando no PHP, independente do fornecedor de servidor de conteúdo no padrão do Jackrabbit. Do lado do PHP, você tem uma estrutura hierárquica. Então, você tem ainda esquema, não é schema-less. Você pode fazer um objeto que requisite sempre todos os dados completos, ou você pode deixar um esquema mais solto. Isso vai depender do objeto PHP que você vai trabalhar. As transações e a indexação te permite você fazer queries em cima de um file system, um simulado file system, que você não teria a mesma capacidade de fazer se você tivesse guardado direto no file system do servidor que você está trabalhando. E o que é muito legal é que você tem versionamento. Então, o próprio arquivo você pode dizer, ó, esse tipo de objeto é versionado. E abstraído dentro da administração do Jackrabbit, você pode trabalhar réplica, você pode trabalhar sistema de backup, você pode fazer switches de drives. Aí é um assunto, eu acho que um pouco fora do que eu trago para vocês. E ainda, assim, dá para trabalhar até como se fosse um SVN. Tipo, eu quero fazer um backup, quero fazer um checkout aqui para replicar um conteúdo estático, eu posso fazer. Aqui é um exemplo, criando uma árvore de diretórios, né? O termo não seria diretório, mas dá para a gente usar essa alegoria para ficar claro na nossa cabeça. Imagina que você fosse guardar uma imagem que estivesse dentro de catalog, product, a.jpg. Então, o A é o teu objeto. O product é o outro objeto e o catálogo é outro objeto. Então, você tem que guardar esses objetos para fazer a hierarquia. Esse exemplo de código está num projeto meu chamado Jackalope Jackrabbit by Example, que está no GitHub e você pode olhar esse código lá. É um projeto que eu fiz bem passo a passo para você entender como é que funciona várias operações, tanto de gravação, quanto de leitura, quanto criação de objeto. Aqui nós temos a criação de um objeto do tipo genérico. Ele utiliza um objeto padrão do PHP-CR. Eu poderia estender esse objeto genérico, eu poderia criar várias tags nele, mas eu resolvi usar o mais simples possível. Dei um nome para ele e coloquei-o aninhado em um documento que é o pai dele. Todo documento precisa ter um pai. No caso desse catálogo, ele foi aninhado no barra. Então, ele é filho do root, o catálogo é filho do root. Eu vou criar um outro objeto chamado product, cujo pai será o catálogo. Ao final dessa operação, eu terei duas pastas. Se for pensar isso, né? Claro que você vai automatizar, isso não vai te custar nada, mas isso tudo foi para criar 2 diretórios, para você poder guardar alguma coisa lá dentro. Mas é simples. Agora sim, gravando um arquivo. Aqui eu estou usando uma biblioteca do pacote Symfony, o Finder, para eu pegar o objeto, faço um looping num diretório aqui, para cada objeto eu instancio um tipo file que eu também estou usando padrão do PHP-CR. Poderia também ter o meu objeto, poderia ter criado várias tags a mais. Quando você entra no manual do PHP-CR, você vai ver esse tipo de documentação aqui. É bem simples. A cada operação aqui,
você está aninhando o objeto ao seu pai, então você tem que fazer a busca para achar o pai, né? Então você pega o manager, faz o find aqui, onde você quer guardar, vê se já existe, nesse caso aqui eu estou fazendo isso, né? Se não existe, eu estou gravando ele aqui, estou setando o pai dele, em seguida eu faço a persistência. Note que a persistência ela é muito parecida com o PHP, com o Doctrine para base relacional, quem já usou. Não é? Bem parecido. Nesse exemplo aqui, eu versiono um documento. Eu pego aqui, crio um documento, cujo título é minha primeira versão, coloco um conteúdo nele, persisto. Em seguida, para cada item aqui, eu vou trocar alguma coisa aqui dentro dele. Vou trocar o título e vou fazer a persistência aqui ao final, na linha 42. Ao final desse processo aqui, eu terei algumas versões assim que eu fizer uma busca pelas versões do documento. Está claro aqui? Tudo isso que eu fiz agora, eu poderia fazer fazendo switch lá no Doctrine ODM, dizendo para o Doctrine ODM assim, olha, não quero que você utilize um servidor Jackrabbit, eu quero que você use a base relacional para guardar. E ele se comportaria do mesmo jeito. O que ele não faria seria essa parte de versionamento, que não é suportado quando você usa a base relacional. E, obviamente, tem várias coisas chatas para lidar com esse tipo de solução. A boa notícia é que eu resolvi a maior parte. Tá? Pelo menos no estado hoje, né? Daqui a pouco vai mudar. O Jackrabbit é um baita software, projeto maduro, projeto legal. Daí a Fundação Apache está melhorando ele, só que nessa melhoria ela resolveu sair do padrão. Saindo do padrão, as nossas aplicações PHP não podem utilizar essa nova versão do Jackrabbit. Então, continua a versão antiga, a versão nova não é compatível. Então, assim, você olha aquela Ferrari e você não pode usar. Além disso, tem o Sling, que é um novo projeto que está acima do usa o Jackrabbit, e daí você já tem todo um dashboard, todo um back-end para administrar o teu conteúdo, chamado Sling, você também não vai poder utilizar. A versão do Tomcat para você rodar isso é bem específica. Eu tive que testar muitas versões até conseguir. E a documentação para produção é muito pobre. É muito pobre porque assim, você vai falar assim, quero usar o Jackrabbit. Ele vai falar assim, toma aqui esse Java aqui, roda na tua máquina aí para você testar. Aí na hora que você fala, não, agora eu vou botar em produção. Aí a documentação é pobre. Aí não explica como é que você coloca em produção de uma maneira com boa prática e tudo mais. Então demora até você acertar essa parte. Fora isso, parou aí os meus problemas. Mas foram problemas que me tomaram bastante tempo. E aqui, um open source que eu coloquei no ar, justamente para resolver esses problemas aí. Chama Content Butler. A URL está aqui no meu subdomínio de open sources, opensourcegpupo.com. Lá você vai encontrar a lista, não precisa decorar tudo, é só lembrar gpupo.com que você vai encontrar. O que ele é? Ele utiliza tudo isso aqui, mas na verdade é bem simples. É aquilo lá que eu expliquei para você antes, somado a um Nginx Proxy, onde ele faz a otimização da entrega do conteúdo que você armazenou. Tem algumas ferramentas bacanas, como possibilitar redimensionamento da imagem que você subiu. Hoje ele só tem para imagem, mas eu quero acrescentar umas coisas a mais. Imagina que você subiu lá uma big imagem de 5 MB e tudo mais, e você quer possibilitar para o web developer poder redimensioná-la, exibir lá 300 por 300. Então, na própria URL, você coloca lá 300 x 300 e o Nginx Proxy está preparado para se conectar na aplicação
Jackrabbit com as autenticações necessárias, fazer o proxy daquilo, ele não fica consultando toda hora, ele tem um proxy interno, faz o redimensionamento, entrega. Então, assim, uma aplicação bem interessante nessa parte. E tem mais um trecho de código PHP que ele faz a importação e a exportação de arquivos utilizando tudo aquilo que eu separei ali para você. Então, por exemplo, eu quero pegar o Content Butler, mandar ele varrer um diretório e automaticamente ele vai colocar isso tudo no Jackrabbit. E, além disso, tem modelos de objetos PHP que você pode usar na aplicação. Quero usar um tipo de imagem, um tipo de documento versionado, ele já está lá pronto o documento. Não que seja assim, lá grande código, mas se você vai usar a aplicação, usar o projeto, está pronto lá para você fazer. Tem lá uma instância pronta para você usar. Então, eu diria assim, se você pretende utilizar Jackrabbit para teste, o trabalho que você tem de levantar lá aquele Javinha que nem é para produção, que é só para você ver como é que é, e o trabalho de você entrar no meu projeto aqui, rodar o Docker Compose em cima dele, é o mesmo. Tá? Então, eu deixei pronto assim, uma versão específica de Tomcat, uma versão específica de Jackrabbit, pronto para produção. Pronto para produção, eu estou usando em produção isso, tá? E é isso aí, pessoal. Quero agradecer aqui o Flávio e o Matheus que fizeram esse trabalho bonito aqui em Curitiba. A gente já tem visto o trabalho muito bom que Santa Catarina faz, que São Paulo faz a respeito do PHP. Obrigado a vocês por terem vindo prestigiar aqui. A nossa cidade recebeu vocês muito bem com esse clima, né? E até a próxima, pessoal. Continuem investindo no PHP, continuem se esforçando, produzindo códigos melhores, estudando o que é SPL. Se você é de Java, dá uma olhada como está o PHP, ele não está do jeito que você acha que está ainda, tá? Obrigado, pessoal. Perguntas? Estão desanimados, gente. Vamos lá, uma pergunta. Quem vai fazer uma pergunta? Valendo um refrigerante ali fora. Sem perguntas? Pô, que isso? Então, maravilha. Olha lá, surgiu um refrigerante. Obrigado, cara. Depois a gente recebe. Isso. Legal demais, mas bem diferente. Fazia muito tempo que eu não via do PHPCR. Legal. E já que você já trabalha com isso, como que você vê a performance disso aí na questão de indexação e de busca? Você trabalhou com um volume grande para trazer alguma coisa? Eu estou usando isso numa startup, então a gente ainda não está com volume para poder dizer isso, sabe? Eu estou confiando bastante, por ser uma aplicação da Fundação Apache, a gente já sabe que estando numa versão madura, ela já consegue produzir, né? Apesar que eu estou rodando em containers, então ainda não tenho os números exatos para isso. Mas uma coisa importante é que praticamente a aplicação com o Jackrabbit só roda para gravação. Porque a partir do momento que o Nginx Proxy pegou aquele conteúdo, ele só vai atualizar se na requisição você passar mesmo lá um hash que mudou. Né? Então, assim, eu fiz de um jeito que hoje eu não vejo uma preocupação imediata. Claro que, quando chegar num volume maior, aí eu acho que entra uma coisa interessante, que é a possibilidade do Jackrabbit escalar. Além de você poder falar para o Nginx Proxy pegar de outros lugares e tudo mais, mas ele mesmo tem um sistema de escala. Bom, gente, vamos para o coffee break. Eu vou